vídeo aí do canal de Swift, porque fui procurar para fazer uma máscara e tal e não achei muitas bibliotecas e também ficar com um código toda a vida com legado de depender de bibliotecas não é muito bom, né? Então achei uma solução de fazer um algoritmo para a gente sanar o nosso problema. Então basicamente o projeto ele vai ficar assim, né? Então a gente seta a máscara ali, ele seta a máscara e se passar também tem a de CNPJ. Então eu criei uma estrutura básica aqui, onde contém um main, que tem um text field e um botão, e mapeei eles para cá. E aqui eu vou utilizar o botão para mostrar print. Então a gente vai setar a máscara e a gente vai tirar as máscaras para mandar para um servidor. Então eu fiz uma pasta utils e criei uma string utils. Vocês podem criar o que vocês acham melhor. Eu criei uma extension de UI text field. Aí dentro eu crio uma função apply filter mask, que ela vai receber como parâmetro uma máscara, a máscara que você quer passar, que ela é do tipo string, e também obrigatoriamente ela vai receber um text field, que é do tipo UI text field. Então aqui a gente faz um var index, que vai receber a nossa máscara, ponto start index. A gente vai ter o var text we tint mask, vai receber vazio. Aqui a gente vai ter um var i, que vai receber um text ponto start index, e nós vamos ter o nosso while, que ele vai ser um index for menor que mask ponto end index. E dentro do nosso while a gente faz uma verificação: if i for maior ou igual a text ponto end index, a gente dá um break. Aí fora dele a gente, do nosso if, a gente faz um let, cria uma constante let char, que ela vai receber a máscara, a nossa máscara, na posição index. A gente faz um switch, nosso famoso switch case de char, certo? Então agora a gente começa a fazer a estrutura do nosso switch. Então a gente pega o nosso case, quando temos o nosso case n, e faz um if text na posição i ponto is number, se ele é um número. E aí a gente pega o nosso text with mask ponto append e passa o nosso text na posição i. E aqui a gente faz o nosso i for igual ao nosso text igual, não recebe nosso text ponto
index after, a gente passa i aqui pra dentro. Aqui ele tá reclamando porque tem que dar um force wrap, que ele tá dizendo que o valor pode ser nulo, mas se for chamada a máscara, provavelmente o valor não vai ser nulo. Então aqui a gente criou o nosso primeiro case. A gente faz o nosso case número 2, né? Então C, e faz a mesma, a gente faz quase a mesma parada, porém a gente vai, em vez de colocar um append, a gente vai colocar o nosso append, só que em vez de colocar o text na posição i, o text na posição i e o uppercase. Então, verificação, a gente vai pegar e verificar, só que não is number, agora é o ponto is later. Vamos ter o nosso append, porém agora ele é o ponto upper is, é o uppercase. E aqui embaixo ele vai receber a mesma coisa. Agora a gente vai ter o nosso case C minúsculo, certo? Temos o maiúsculo e o minúsculo, porque um é o uppercase e o outro vai ser o lowercase. Então a gente pode copiar essa mesma questão aqui, só que aqui vai ser o nosso lowercase. Agora a gente vai ter mais um case, que ele vai ser o nosso x maiúsculo, né? Nosso x maiúsculo, ele vai ter a mesma propriedade desse cara, certo? Porém, aqui a gente vai pegar e ponto is later ou o nosso text na posição index ponto is number. E aqui dentro vai ser a mesma coisa que o outro, né? Vai ser a mesma coisa que o outro. E a gente vai passar aqui. Agora nós vamos ter o nosso case com caractere especial, certo? E agora a gente pode copiar esse cara, porém aqui vai ficar a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Aqui a gente passa a mesma coisa e aqui também. Então a gente vai ter o nosso, deixa eu dar um espaço aqui, o nosso próximo case, que ele vai ser o nosso U maiúsculo, ó, não o U minúsculo, nosso U maiúsculo.
botar um espacinho aqui. Então ele vai ter o nosso U maiúsculo, que depois o próximo vai ser o nosso U minúsculo. Então a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que esse cara, porém aqui, ó, vai ser, prestem atenção, aqui vai ser o ponto is, uppercase, e aqui a mesma coisa. Porém aqui dentro a gente vai ter o nosso ponto uppercase. Agora a gente vai ter a nossa próxima case, que ela vai ser o nosso U minúsculo. Ela vai ter essa propriedade também, porém ponto lowercase, eu falo lower, é lowercase, vai ter essa mesma propriedade, mas é o is, ponto is lowercase, é o is lowercase e o is number, e aqui a gente vai mudar para o lower case. Agora o nosso próximo case vai ser um asterístico, e ali embaixo ele vai ter o que? O nosso text width máscara que a gente criou lá em cima, ponto append, que ele vai receber o nosso text não force wrapping na posição i. E aqui embaixo a gente vai ter o nosso i, que vai ser basicamente a mesma coisa. Agora nós vamos ter o nosso default, certo? Nosso default, que vai ser o text width mask ponto append nosso text, não, nosso append, ele vai receber o nosso char agora. E aqui embaixo, fechando, terminando o nosso while, aqui embaixo nós vamos ter o nosso index, que vai receber o nosso mask ponto index, que vai receber o nosso index. Então abaixo aqui do nosso cara aqui, ó, abaixo de tudo, né, aqui abaixo de tudo, abaixo desse fechamento que vai do nosso while aqui, então abaixo do fechamento a gente vai ter o que? A gente vai ter o nosso self ponto text, vai receber o nosso text width máscara. Beleza, agora a nossa máscara tá funcionando? Tá, mas nós precisamos de mais uma coisa. A gente precisa do que? A gente precisa criar mais uns métodos para quê? Para limpar o campo de máscara de CPF, de CNPJ, né? E limpar também a máscara quando for CPF e CNPJ em um campo só.
Então a gente cria uma extensão de uma string, porque nada mais nada menos que é uma string. A gente cria também a parte criamos uma var chamada, deixa eu só dar um espaço aqui, chamada clear mask CNPJ. Então se eu tenho um campo que tem só CNPJ, eu utilizo essa máscara. Então eu vou chegar ao var clean recebe o self, recebe ele mesmo. Eu pego clean.remove all, eu apago esse cara, abro as aspas, coloco $0 for igual a ponto ou $0 for igual a esse caractere, que é o tracinho. Só dar um return aqui de clean. Nós vamos ter também uma outra, porém aqui agora vai ser o caractere, o tracinho, né? E aqui dentro uma string vazia. A gente também vai ter a mesma coisa. Esse aqui é o clear. Na verdade esse aqui ele é o clear CPF. Clear mask CPF. Agora a gente vai ter quase a mesma coisa. Porém aqui vai ser o nosso clear mask CNPJ. A gente pode remover esse aqui, né? Para quê? Porque a gente precisa agora remover os caracteres do CNPJ, que é o que? O ponto, a barra e também a nossa string vazia. Deixa eu copiar isso aqui. Agora a gente vai ter uma também para remover as duas. Eu tenho um campo lá que usa CPF ou CNPJ. Então var clear mask CPF CNPJ. Isso é a mesma coisa, string, e vai retornar, e vai ter um return. Então a gente vai ter um let string made self recebe o nosso self as ns string ponto trim charactersing ponto with space and new lines. Agora a gente faz um if, o nosso trim self ponto count for igual a 14, a gente dá um return .trim self clear mask CPF
Não, ele vai, se ele não cair ali dentro é porque ele retorna a mesma coisa, porém ponto clear CNPJ. E aí a gente vai precisar de uma outra parada lá para máscara chamado Rolling Numbers. Então a gente vai criar um numbers, que ele é do tipo string, certo? A gente vai ter let, ó, vamos chamar de ok, chars, que ele é um set, e aqui dentro a gente vai passar uma string número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simples assim. E aqui a gente precisa de um return. Então return self.filter. A gente apaga esse cara inteiro. Coloca as nossas chaves. Coloca o nosso ok.com times e nosso $0. Fechou todas? Então o que acontece? Esse projeto também, pessoal, vai estar disponível no GitHub, que eu vou deixar abaixo, né? Vou deixar o meu GitHub disponível, vou subir esse projeto lá. O pessoal que não quer acompanhar o vídeo, quer pegar o código, vai estar lá também. Então agora a gente vem aqui e o que basicamente a gente faz? A gente cria uma função, ó, vou botar aqui, ó, pode ser uma private func mask cpf mask cpf cnpj, pode criar, pode ser isso aqui, uma função, não vai receber nenhum parâmetro. Ela vai ter o que? Ela vai chamar o nosso self.textfield, que está mapeado aqui, textfield.add target. Então aqui dentro no target a gente vai passar o self, ele mesmo. A nossa ação dele vai ser o que? Vai ser uma hashtag selector. Então a gente vai precisar criar um método que tenha um object na frente. E aqui no final a gente pode botar o init change. Então agora a gente precisa criar esse método aqui. Então a gente faz o que? A gente cria um arroba object func, ó, text field did change, ok? Então aqui ele vai ter o que? Ele vai receber um parâmetro do tipo text field, que é do tipo UI text field, beleza? Então o que a gente faz agora? Let original text recebe o nosso text field aqui, esse text field que é para ser minúsculo, né? Text field ponto text ponto only numbers, aquele método que a gente criou. Cara, agora a gente verifica if let text recebe text field.text, ele já até colocou para mim, e text.clear
mef.cnpj.count for menor ou igual a 11, a gente pega aqui text field.text, vai ser o nosso original text, e a gente faz o que? Text field.applyMask, o nosso applyMask, ele vai receber o que? A máscara do CPF. Qual que é a máscara do CPF? O farseed n, por isso que a gente configurou aquele n traço 2n. Ele vai receber o que aqui? O nosso text field. Se não, quer dizer que ele é uma máscara de CNPJ. Então, aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Aqui a gente pode copiar, porém aqui a gente passa o que? A gente passa a nossa máscara de CNPJ. Qual que é uma máscara de CNPJ? É nn ponto nn, opa, desculpa, ponto nn ponto nn barra invertida 4 n's traço 2 n's. Agora a gente faz o que? A gente pega essa função aqui e passa aqui para dentro, recebendo o nosso underline 2 pontos. Entendeu? Então a gente vai passar essa função underline 2 pontos assim. A gente pode botar até o self aqui para ficar com padrão. Para ela funcionar, a gente só precisa self ponto chamar ela aqui. E agora a gente builda o nosso projeto. Então, se tudo ocorrer bem, a máscara vai ser implementada aqui, ó, como vocês estão vendo. Vamos botar aqui, é uma máscara de CPF. Agora, se eu digitar mais, ele vai cair aqui no nosso else. Ele vai pôr aqui, ó. Por que ele pôr aqueles 2N? Olha aqui no final. Porque tava 2N minúsculo. E eu não fiz aquele algoritmo para colocar N minúsculo também. Então, ele basicamente caiu ali, ó. Então, digitei máscara de CPF. Se eu digitar mais, ele vem para a máscara do CNPJ. Para que tu fez aquela função de clear? Vamos lá. Primeiro, uma para a gente poder mandar para o web service, não mandar para um web service, para um banco de dados com ponto, traço e essas coisas. Então a gente faz aqui, ó, print self.textfield cnpj.text. Ele não vai ser nulo. Então o que acontece? Vamos lá. Tem banco de dados que aceitam com caracteres, dependendo da regra. Tem bancos de dados que não aceitam. Então, vamos lá. Vamos colocar um CPF aqui, ó. Não é válido, mas enfim, para vocês terem uma noção. Ele mandou com traço, com ponto. Dependendo da regra de negócio do banco, não aceita. Então, dependendo, você precisa tirar isso. Então, como é que você faz? Ponto clear CPF e CNPJ. Não, porque só não CPF ou só não CNPJ? Porque a gente está fazendo a verificação aqui. E esse meu campo, pela minha regra, ele vai aceitar CPF e CNPJ. Ou CNPJ. Né? Então, quando a gente dá esse clean e dá um build novamente, prestem atenção que os caracteres já não vão estar mais ali.
Vamos lá, digitar um dos números qualqueres. Button não tem caractere, não tem máscara. E o CNPJ a mesma coisa, que na verdade ele era para ter excluído esse ponto final aqui. Porque ele não excluiu o nosso ponto final? Porque eu acho que deve ter alguma coisa errada. Porque aqui ele não é uma string vazia, ó. Ele tem um traço. E agora se a gente buildar novamente, e digitar os caracteres de CNPJ, e ele já limita o campo, não deixando o usuário digitar muito mais números. Fechou, galera? Espero que tenham gostado. O código vai estar lá no Git. Valeu!